mundo lá fora, olha o crente feliz, eles estão fazendo festa ao Senhor. Aleluia. O que é culto para nós tem que ser festa para as pessoas lá fora. Amém ou não? Amém ou não? Se você conhecesse Deus, oh, irmão, como Ele quer se revelar, seria festa todos os dias. Pastor, mas eu tenho luta. Mas se conhecêssemos Deus, seria festa todos os dias. Essa igreja estaria lotada de gente pulando na hora do louvor, dançando, e aquela coisa, todo mundo querendo louvar, todo mundo chorando na presença de Deus. Por quê? Porque entende que é uma festa ao nosso Deus, e é Ele quem pediu. Põe o outro slide, só para mim explicar. Agora eu vou precisar disso aqui. Aleluia. Piscando. Egito. Deus tira o povo do Egito para levar para onde? Canaã. Daqui aqui 11 dias. Só que Deus falou aqui, ó a igreja, por que a gente não é abençoado? Deus falou aqui, ó, sai, vocês vão sair e vocês vão me dar culto do Monte Sinai. Onde que está Canaã? Caminho de 11 dias. Canaã, mar, peixe, água de coco, sombra, banho, todo o conforto possível. Não é isso. Guarda essa frase. Se o caminho para você é fácil, para o inimigo é mais fácil ainda. Aonde que estão os filisteus? Olha aí. Aonde estão os filisteus? Qual é a notícia que está correndo na terra? Tem um povo escravo que fugiu. Povo escravo que fugiu, todo mundo cresce os olhos dele porque pode ser escravo dele também. E a notícia ainda mais longa, e saiu com gado e ouro. Ah, você não quer ir junto com o teu pastor, não? Quer ir direto? Pode ir. Você entendeu? Por que muitos de nós não somos abençoados? Porque nós queremos escolher o nosso caminho fácil. Eu li uma frase que Flávio José disse, que Deus prepara o caminho dele para os seus, mas não para os seus inimigos. Está difícil o teu caminho? Está difícil para o inimigo também, por isso que ele não te alcança. Está difícil para você, mas o inimigo não põe a mão em você. Glória a Deus. O que é difícil para você é difícil para o teu inimigo. O que é fácil para você é mais fácil para os inimigos. Você não conhece esse caminho, vai conhecer, os filisteus já conhecem, estão ali há anos. Você entendeu? Não escolha o teu caminho, não escolha como servir, simplesmente obedeça. Começa por aqui, hein? Aleluia. Como é que vai chamar esse trabalho nosso? Ao Deus vencedor. O ao Deus vencedor está começando aqui. Aleluia. Aleluia. Pede para eles ir aqui, ó. Piairote. Eles acampam aqui. Ao mar. Onde eles atravessam? Ah, mas é estreitinho. Deu para matar um grupo de mais de 20 mil pessoas. Faraó. Desceu. Mar, águas amargas. Não tem água para beber. Elim, água lameada. Não tem água para beber. Refidim, não tem água nem lameada e nem amarga para beber. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus te manda por caminhos difíceis e nem sempre Ele prepara tudo que você precisa. Mas se você clamar a Ele, Ele muda a sua história ali mesmo. Aleluia. Deus não quer nada pronto, Ele quer que você peça. Amém ou não? Amém. Você não consegue orar? Ah, não está acostumado? Oh, que pena. As águas estão ali para ser transformadas.
E Deus está dizendo, é só pedir que eu faço. Ah, eu não consigo orar. Deus pode até entender que você precisa, mas Ele está pedindo para você: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Meu Deus! Aleluia! Deserto de Sim, Refidim, não tem água. Tira a água da rocha. A água sai da rocha. É uma coisa interessante a gente aprender. Mara, Moisés ora, joga 2 madeiras dentro do poço de água e as águas se tornam doces, potáveis. Eli, águas lameadas, cava-se poços e surge a água e eles bebem da água. Refidim, não tem nem como cavar. E Moisés diz: Deus que nos tirou do Egito, Deus que nos deu o livramento, é Deus que vai também dar água para nós. Meu Deus! E eles já desanimaram para cavar poço de novo. Eu estava lá atrás, eu tinha água, por que não fiquei lá? Porque a bênção que Deus te dá agora não é para você se acomodar nela, não. É só para você vencer esse momento e continuar prosseguindo, porque a tua bênção maior está lá, ó, Canaã. Aleluia! Aleluia! Não é no deserto com água. Sabe por que nós não somos abençoados? Porque a gente se contenta com o poço de água. Mas o que Deus prometeu foi terra que mana leite e mel. Deus prometeu o céu. Jesus disse: se eu for, eu enviarei o Consolador. O Consolador, ele vai continuar te ensinando. E eu vou lá preparar lugar para você. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Deus não falou que você vai ficar no deserto. Então não se acomode com as bênçãos do deserto. O que é a água que você quer? Um emprego bom? O que é a água que você quer? Sucesso na vida financeira? O que é a água que você quer? Casamento abençoado? Qual é a água que você quer? A cura da enfermidade? Qual é a água que você quer? Sua família na presença de Deus? Pois é, ora a Deus, pede que Ele dá tudo isso. Mas não é para falar nisso. De repente você pega uma família abençoada e Deus fala: agora me entrega o teu único filho a quem tu amas. Entendeu? Eu acredito que Deus primeiro vai falar conosco porque não somos tão abençoados como Ele gostaria que fôssemos. Repetir, bebe da água da rocha. Aqui está o Monte Sinai. Irmão, onde está Canaã? Aqui em cima. Onde está o Monte Sinai? Aqui embaixo. Antes da bênção, tem o sacrifício. Deu culto ao Senhor. Olha aí. Aleluia. Andar tudo isso aqui no mapa está pertinho, mas isso aqui tem uma caminhada de 11 meses. 11 meses. Agora vamos voltar um pouco aqui atrás, nessa caminhada aqui, nessa travessia. Eu quero chamar a atenção. Terça-feira eu li um livro aqui que eu estou estudando para o pessoal do curso, porque eu fiquei maravilhado e eu confesso para você que eu pedi perdão a Deus, porque muitas vezes eu mesmo não acredito tanto quanto deveria acreditar. Perto daquilo que Deus fez na minha vida, eu deveria acreditar muito mais que qualquer pessoa aqui, porque eu sei o que Deus fez na minha vida. Eu estava lendo que quando chegou aqui desse lado de cá, de Piairote, Deus mandou eles acamparem ali. Dá outro slide para nós, por favor. Aqui, Mar Vermelho, Piairote, Egito, aqui para trás. O único jeito de passar aqui, eles vieram por aqui. 6 milhões, 3 milhões de pessoas, 600 mil homens vieram por aqui. Era um povo escravo fugitivo. Eles estavam saindo do Egito. Eles ficaram acampados aqui. Aqui, Mar Vermelho. Tá azul, mas é vermelho. À frente, é o nome, tá? Mar Vermelho. Para cá, só rochas. Não tem como passar. Aqui é fechado. Como é fechado aqui, não tem como subir, são rochas escarpadas. Nós estamos aqui com mulheres e crianças. De repente, eles olham para cá
é um corredor largo, muito largo. Eles olham para cá e eles veem poeira levantando. Faraó vem chegando com seus homens e carros e todos armados. Eles olham para um lado, olham para o outro, não tem para onde fugir. 600 mil homens olham para Moisés e dizem: vamos matá-lo, vamos apedrejá-lo. As crianças começam a chorar porque as mulheres estão gritando desesperadas. Os cavalos vêm correndo a mil, as carroças, os carros de guerra a 1000 por hora. E eles estão ali. E Moisés agora está sendo pressionado por 600 mil homens que já pegaram em pedras para apedrejá-lo, porque estão dizendo: você não está vendo o que você fez? Olha minha mulher aí, olha meus filhos aí. Eu quero dizer uma coisa para você: eu entendi você quando você fala de sair da igreja, porque os seus filhos estão correndo risco. Eu entendi aqueles que falaram: eu vou sair da igreja, pastor, porque meu filho está sendo maltratado dentro da igreja, porque ninguém dá oportunidade para meu filho, porque meu filho não se envolve. Teu filho não se envolve porque ele aprendeu dentro da sua casa a não se envolver. Essa é a grande realidade. E quer fugir, quer matar o pastor, quer pôr a culpa no líder. Não, a culpa não é do líder. E Moisés então olha para eles e fala: irmãos, olha o que Deus já fez em nossa vida. Olha como Ele nos tirou do Egito. Olha como Ele transformou a água em sangue. Olha como Ele glorificou o nome dele lá. Olha como Deus é poderoso. E agora eu estou dizendo para você: olha o que Deus já fez na tua vida. Olha Ele glória a Deus. A Bíblia diz que Moisés não conseguia conceber de um Deus que o abandonaria agora. Eu te amo, eu te amo. Foi lido o Salmo 27, ainda que teu pai e tua mãe te abandone, o Senhor te acolherá. Eu quero dizer uma coisa para você: já se achou em algum erro aí? Começa a glorificar a Deus por Ele estar te falando, peça perdão e conserte o que está errado. É forte. Ninguém atravessa o mar seguindo em frente aqui se tiver na desobediência a Deus. Não tem caminho de fuga, não tem rota de fuga. E aí eu entendi a pressão em cima de Moisés, gente. Mas eu fiquei admirado com a liderança daquele homem. Ele começa a falar do que Deus fez. Aleluia, Jesus. Olha o que Deus fez. Olha o que Deus fez. Olha o que Deus fez. E você verá o que Ele vai fazer. Olha sempre o que Ele fez. E você vai conseguir ver o que Ele vai fazer. Meu Deus! Olhe sempre o que Ele fez. E você vai começar a profetizar o que Ele vai fazer. Porque você vai começar a confiar nele mais e não conceber a ideia de que Ele pode te abandonar, porque o caráter de Deus não é humano. Eu te amo, meu Deus. Aleluia. Olha só. Oh, glória. E aqui Aleluia. Moisés fala ao Senhor e disse: Deus. Antes disso, Moisés havia falado: não temais. Isso com os homens com as pedras na mão. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje nos dará. Porque os egípcios que vês, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Quando ele fala isso, ele olha para Deus e fala: Deus, clama ao Senhor agora, Verdade. que nos livraste do Egito. Começa a falar para Deus tudo que Deus fez. E aí Deus olha para ele e fala: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Maravilhoso. Oh, glória. Diga ao povo que venha na igreja. Glória a Deus. Aleluia. Diga ao povo que continue acreditando. Diga ao povo que continue profetizando. Aleluia. Diga ao povo que continue relembrando o que Deus já fez. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Diga ao povo que eles comecem a lembrar o que Deus já fez, porque Deus está querendo fazer de novo, povo. Aleluia. Eu creio. Sabe por que eles chegaram aqui? Plano de Deus. Eu creio. Deus diz, a Bíblia diz que Deus, ele fala que ele enviou as pessoas aqui, e Faraó, antes de chegar aqui, rodaram um mês, não tinham mais comida para comer. Eram 600 mil homens que podiam brigar, mas não tinham armas. Eles não saíram para brigar, eles saíram para dar culto ao Senhor. Eles não têm armas, eles não têm mais comida, eles estão acuados. O único jeito seria se entregar. E Deus fala: marcha. Olha aí.
Sabe por que Deus colocou eles aqui? Porque Faraó olhou e falou assim: eles estão cansados, eles não vão dar nem para o começo, vamos atacá-los, que é vitória certa. Vamos lá, vamos pegá-los todos, porque eles estão sem comida, eles não aguentam um cerco de 3 dias, eles não têm como lutar contra nós, eles estão desarmados. Eles não contavam que tudo isso é um plano de Deus. Isso deu confiança a Faraó, que entrou de qualquer jeito aqui. E quando eles estavam correndo por esse corredor e a poeira levantando, a Bíblia diz que uma nuvem se colocou atrás do povo e isso tudo ficou escuro. Então a nuvem escurecia esse lado, a presença de Deus, mas a tocha de fogo iluminava esse lado aqui. O povo daqui via esse daqui não via isso aqui. Sabe por que você tem medo do inimigo, dos problemas? Porque você vê ele. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se Deus não permitir, os problemas não virão você, eles não te alcançarão. Toca nas águas. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que ele bateu desse lado aqui e nada aconteceu. Meu Deus. Olha isso. Ah, Jesus. E o Faraó falando: o que aconteceu? Está tudo escuro. Vamos mais devagar agora, porque não está dando para ver para onde a gente está indo. E o tempo vai passando e nada acontece. E o povo está lá. Marchar para onde? Marchar para onde? Calma, o Senhor falou que vai dar a vitória. Ele vai dar a vitória. A Bíblia diz que o mar não se abriu daqui, porque o mar estava abrindo de lá para cá. E quando chegasse aqui, a terra tinha que estar seca já. Se abrisse daqui para lá, seria tudo lama, tudo lodo, não daria para andar. Deus é sábio em tudo que faz. Não discuta com Deus, simplesmente espere com confiança nele. Ele é fiel para fazer aquilo que ele promete. E ele tem o controle de tudo que acontece na tua vida. Está percebendo isso? Está percebendo que você não está sozinho? Meu Deus. Eu creio, Jesus. Quando a água chegou aqui, o mar todo já estava seco. Porque a Bíblia diz que com a narina Deus assoprava. Não foi nem preciso a boca. E vento seca a água. E aí o povo entrou ao comando de Moisés. O povo entrou, marchando. As mulheres e crianças primeiro. E vamos todo mundo marchar. E passa os carros de boi com a boiada, porque eles tinham bastante. E às vezes menos. E tudo. Para que tudo isso? Para oferecer ao Senhor quando for dar o culto a Ele. Não podemos nos apresentar diante de Deus com as nossas mãos vazias. Ele já preparou tudo que nós precisamos dar. Meu Deus. Você entendeu? Aleluia. Sabe você que entra com 10 reais aqui e oferta R$1 e volta com 10? Você roubou Deus. Ele tinha preparado para você dar tudo. Porque quando você dá tudo, você recebe tudo. Quando você dá sobra, você recebe sobra. É verdade. Colhe aquilo que planta. É verdade. Ei, o diabo tem te enganado, tá? Na hora da oferta. É só dar uma olhada para a tua vida. Se a Bíblia discute. Eles entraram e caminharam a noite toda. Aqui eles não conseguiam andar. Eles não conseguiam andar. Peraí, está escuro. Está escuro. A gente não consegue passar. Para onde eles foram? Para onde eles foram? Quando abriu a visão aqui, que eles viram, o povo já estava chegando do outro lado. 3 milhões de pessoas demora. A Bíblia diz que foi uma noite inteira. Eles atravessando. Uma noite inteira. Que Deus não permitiu que os inimigos os alcançassem. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A palavra tem que se cumprir. Aleluia, Jesus. Coisa linda. Aleluia. Quando eles viram, aí eles estão indo lá, eles estão indo lá. Eles estavam secos. Vamos atrás, e entraram. É interessante que a Bíblia diz que de repente lá no meio, não antes, lá no meio, eles perceberam que tinha pedras no fundo do rio, do mar.
E os carros de guerra começavam a quebrar as rodas ali. Até hoje Jesus encontra rodas quebradas nesse lugar. Até hoje. E aí eles olharam e não conseguimos ir. E vão ficando presos. E as rodas do carro, o cavalo não anda, o animal não anda, não tem jeito. O que vamos fazer? Vamos voltar. Não, vamos continuar. Quando eles estão lá presos, não dá mais, nem para vir, nem para voltar. É muita gente. Se vai para cá, tem gente. Se vem para cá, vem gente. Eles estão no meio do mar. Quando eles olham, as águas começam a se fechar de lá para cá. Eles começam a gritar e dizer: vamos fugir, porque o Senhor peleja por eles. É tarde demais, porque o caminho que Deus escolheu para o povo de Deus não é para o inimigo passar. Talvez você reclame que tenha que passar por meio de mar. Talvez você reclame que tenha que andar tudo aquilo para ir dar o culto ao Senhor. Então é muita gente que reclamava quando era lá na campanela dizendo: tem que andar muito. Eu olho aqui e não é essa pessoa. Mentira! Enganou a quem? Aonde Deus mandar ir, vá. Mas é para sacrifício. Deus não quer sacrifício. Quem não quer sacrifício é o inimigo, que quer tudo fácil. Ele quer tudo fácil. Mas se fosse tudo fácil, Jesus não teria morrido na cruz por mim e por você. Bastava uma ordem de Deus e estava tudo resolvido. Mas ele escolheu o caminho mais difícil, porque nesse caminho o diabo não